Olá pessoal, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje, um tema super importante. De acordo com dados do INPE, somente no Brasil neste ano foram mais de 180 mil focos de incêndio que já foram registrados. E quem vai trazer mais informações para poder falar sobre este assunto com a gente é a Clécia Massi, ela que é engenheira florestal, professora da Unesp. Bom, neste tempo seco já é uma das causas, né, que aumentam ainda mais as preocupações. Mas quais são as outras causas que existem também para ter esse aumento no número de incêndios? Bom, boa tarde, Paulo. Queria agradecer inicialmente pelo convite da TV Câmara. Bom, eu acho que antes a gente tem que começar falando sobre a perspectiva do fogo nos ecossistemas. Então, no Brasil, a gente tem basicamente dois tipos de ecossistemas. Os ecossistemas campestres e savânicos, onde o fogo era natural, de acordo com seu regime histórico. Então, um raio que vinha numa época seca, que desencadeava, né, um pequeno foco de queimada, logo depois começava a chover e aquele foco de queimada se apagava. Então, a gente tem vários registros de fósseis, de evolução de espécies com a presença desse fogo, que era um fogo natural. Algumas comunidades indígenas também muito antigas, que habitavam esses territórios, também usavam pequenas queimadas para caçar, para manejar a sua agricultura. Então, isso tudo era compreensível naquele tempo, né? E nos ecossistemas florestais, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o fogo nunca foi um evento natural, porque as espécies, inclusive, não têm nenhuma capacidade de se adaptar a um evento de fogo. Boa parte das árvores tem casca fina, o que não permite a elas tolerar um aumento repentino de temperatura, com uma temperatura muito alta, que é um incêndio. Bom, então, dado isso, a gente tem que problematizar que no Brasil inteiro a gente tem esses dois tipos de ecossistemas, né, campestres, savânicos e florestais, onde em alguns deles, os campestres e os savânicos, mesmo o fogo que não é natural, as espécies vão conseguir responder e vão, né, rebrotar. Então, esse fogo que nós estamos vendo agora na Floresta Nacional de Brasília, por exemplo, que é um fogo catastrófico, não é natural, mas ele, né, as espécies vão conseguir responder a ele. Já na Mata Atlântica e na Amazônia, certamente não. Bom, e aí, então, existe o fogo natural, como eu falei, que não é o caso desses focos que nós estamos vendo agora, e existe o fogo antrópico, né? Aí o fogo antrópico, ele tem algumas categorias. Ele pode ser um uso das comunidades tradicionais, até hoje os indígenas praticam fogo de coivara, né? Os geraizeiros, várias outras comunidades no Brasil inteiro usam esse fogo como práticas, né, tradicionais. Existe o fogo criminoso, que é aquele que foi colocado provocadamente, né, intencionalmente, e existe o fogo não intencional, aquele de que alguém, por exemplo, joga uma bituca de cigarro desavisado, né, pela janela do carro e aquilo, num tempo muito seco, inicia uma queimada. Então, existem diferentes causas, mas o que nós acreditamos que nós estamos vivendo nesse momento, dado que o número, como você mesmo falou, aumentou muito, então o MAP Biomas mesmo está registrando um aumento de 116% em relação a 2023, até agora, né? Então, o que nós estamos, óbvio, há vários inquéritos abertos em vários estados, há uma ação nacional também para tentar investigar isso, mas o que nós estamos, né, com vários indícios é de que esses incêndios não são, não são naturais, evidentemente, e não são não intencionais. Há uma causa que talvez, muito provavelmente, seja uma causa criminosa a se descobrir ainda por quê, né? E aí é preciso dizer que, assim, boa parte dos incêndios que a gente via até o ano passado, ainda que sejam incêndios ilegais, muitos deles, eles faziam parte de um esperado, né? Porque a gente tem um esperado aí todo ano, mais ou menos, de proporção de área queimada e tal, ainda que sejam ilegais, para desmatar, para abrir novas áreas agrícolas e tal. O que está surpreendendo esse ano, especialmente aqui no estado de São Paulo, é que várias áreas de cana-de-açúcar estão queimando, que isso não era esperado, né? Porque se você está queimando o principal ativo, que é o colmo, que é o caulezinho ali da cana-de-açúcar, que vai gerar a produção, seja do açúcar, seja do etanol. Então, essa é uma coisa que está surpreendendo e que, evidentemente, vai ter que ser alvo de investigações. Já tem vários vídeos circulando por aí mostrando pessoas ateando fogo em áreas. Então, isso certamente vai ter que ser investigado. Então, há causas múltiplas e, por isso, o assunto não é de fácil discussão. E em cima dessas questões também ambientais, de certa forma isso também impacta no dia a dia das pessoas, não somente na parte da saúde, mas na parte econômica também? Sim.
Então, assim, a gente ainda está muito no calor do momento, realmente, né? Então, a gente tem estimativas ainda muito iniciais das perdas econômicas, mas saiu um dado ontem de que até ontem as estimativas eram de perdas econômicas em torno de 1,1 bilhão de reais, o que também é 3 vezes maior do que se viu em 2023. Mas é tudo muito precipitado ainda de dizer, né? E aí, as consequências, em geral, né, são para a saúde humana, evidentemente, mas a gente tem um monte de consequências para o meio ambiente, perda de biodiversidade, a gente está vendo a quantidade de animais mortos, né? A gente tem perda dos serviços ecossistêmicos, então os ecossistemas naturais, eles, por exemplo, proporcionam uma regulação climática, né? Que eles deixam de conseguir fornecer para nós em função dessas queimadas. Então, é uma série de funções que os ecossistemas desempenham que, com certeza, com as queimadas a gente vai perder. E de ações governamentais, né? O que pode ser feito para a gente poder reduzir esses impactos? Bom, a gente tem nesse momento no estado de São Paulo a criação de um gabinete de crise que, nesse momento, de novo, né, que é uma situação emergencial, de fato, precisava ser criado, mas a gente também precisa que o município tenha que o estado tenha outras ações, né, como, por exemplo, decretar um estado de emergência climática, que coloca o estado numa outra exigência, inclusive para receber recursos públicos, né, do governo federal. A gente tem que aderir, nós temos uma política estadual de mudanças climáticas, a gente precisa cumprir uma série de coisas que estão lá na nossa política, que ainda não foram implementadas, espaços de governança, etc. Em nível federal, acabou de sair uma lei muito boa, que é a Política Nacional de Manejo Integrado de Fogo, que trata, inclusive, dessa complexidade de incêndios de queimadas, né, que são executadas por comunidades tradicionais e que elas, sim, a gente precisa discutir e ponderar e permitir. Os agricultores familiares, como é que eles lidam com a prática da queima, porque muitos deles usam por falta, né, de outras formas. E as queimadas criminosas. Então, a política, ela já contempla tudo isso. Agora, há outras ações assim, que são muito pontuais. Por exemplo, se a gente olhar aqui para o Vale do Paraíba, a quantidade de municípios que não tem nenhuma secretaria de meio ambiente, ou aonde a Defesa Civil não tem uma sala, ou aonde você vai olhar o efetivo do Corpo de Bombeiros não é suficiente nem para aquele município, quanto mais para atender queimadas em outros municípios, ou o equipamento que eles têm né, um carro-pipa, né, poucos abafadores. Então, quer dizer, às vezes as coisas, né, se houvesse, por exemplo, uma força-tarefa nos municípios para prover os municípios desses, tanto de pessoal, brigadistas, né, tanto da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, brigadistas voluntários, né, treinar esses brigadistas, agricultores familiares, comunidades, né, equipamentos. Então, toda uma complexidade que vai desde um nível maior, né, de uma política, como de ações muito pontuais e efetivas nos municípios. Ok. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Só o Boletim Entrevista fica por aqui. Voltamos com o próximo assunto. Um forte abraço, devolvo aí no estúdio. Abraço.